pessoal que tem transtorno do espectro do autismo e quem convive na comunidade das famílias atípicas já sabe que o TEA é uma condição congênita. Significa que a pessoa já nasce com TEA. Não existe uma pessoa que bateu a cabeça e ficou com transtorno do espectro do autismo. Quem é autista desde que nasceu e será até o seu último suspiro. Por outro lado, todo mundo sabe que, embora as causas do autismo sejam genéticas, o seu diagnóstico é clínico, o que significa que o diagnóstico depende de observação, aplicação de testes, sessões neuropsicológicas, sessões e consultas com psiquiatra. Ou seja, é preciso fazer uma ampla gama de observações para chegar à conclusão de que uma pessoa é autista ou não. E surge a pergunta: se o transtorno do espectro do autismo é uma condição congênita, será que um exame genético poderia diagnosticar uma pessoa? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes e meus contatos profissionais estão na descrição. De fato, pessoal, o diagnóstico de autismo é clínico. E justamente porque ele é clínico, ele é controvertido. Ele é controvertido porque não existe um consenso científico de uma metodologia específica e uniformizada, homogênea, que você utilize em qualquer lugar do mundo e que chegue à conclusão de que uma pessoa é autista. Não é como um exame de sangue, sabe? Você faz um exame de sangue, coleta o sangue e aí você fica sabendo do diagnóstico de uma determinada condição ou doença através do exame de sangue. Você fica sabendo se a pessoa tem anemia, você fica vendo ali os índices dos nutrientes que ela necessita, se está baixo ou se está alto, se a pessoa tem diabetes ou se não tem. Isto é o que traz o autismo para a zona da controvérsia. Por quê? É muito comum, a pessoa recebe o diagnóstico de um médico particular psiquiatra, e aí, quando ela vai passar por uma junta médica para exercer algum direito, o cara lá da junta médica diz: não, eu não concordo, esse cara não é autista, ele não tem deficiência nenhuma. Tá bom igual um coco, não tem nada com ele. Também não é incomum que a pessoa obtenha um diagnóstico de autismo a partir de uma avaliação neuropsicológica, da aplicação de várias escalas que possuem muitas evidências para rastreio de transtorno do espectro do autismo, mas quando chega no médico, o psiquiatra não concorda. Fala assim: não, eu não concordo com o seu psicólogo. Aqui quem manda é o médico, não concordo, não vou ratificar esse diagnóstico. Então, nós acabamos ficando num limbo jurídico no que se refere ao exercício dos direitos das pessoas com transtorno do espectro do autismo. Porque, ora, veja bem, você tem um médico que diz que é e tem outro que diz que não é. Você tem um neuropsicólogo que diz que é, depois de aplicar o SRS-2, né, aferir através de uma bateria de testes, aferir numa bateria de testes com muito detalhamento qual é a responsividade social daquela pessoa, e vem o médico dizer que não vai concordar com aquele diagnóstico porque ele acha que não é. Às vezes um chega à conclusão de que é nível 2, o outro diz que é nível 1. E como tudo acontece assim, dentro da mente, parece até que dar o diagnóstico ou não é uma questão subjetiva, né, de entendimento. Além disso, as metodologias são as mais variadas. Todo mundo chama a avaliação da deficiência de avaliação biopsicossocial. A lei diz que o nome da avaliação que deve ser feita para ver se uma pessoa tem deficiência é a avaliação biopsicossocial mesmo, e que ela deve ser feita por equipe multidisciplinar. Mas é comum você ter uma avaliação que é feita pelo poder público, que é feita por um único perito, ou então por 2 médicos, e às vezes por médicos que não estão dentro daquela especialidade, daquela condição. Às vezes o cara é ortopedista, ele está avaliando gente que é autista. Às vezes ele é psiquiatra mesmo, mas ele não tem vivência no autismo, está ali decidindo. Às vezes são 3 médicos, não tem um assistente social, às vezes são um médico e 2 psicólogos e não tem ninguém da área social. Lembra o nome da avaliação? Biopsicossocial. Então, tem uma confusão de metodologias. Às vezes, você se dá com a situação seguinte:
A pessoa prestou um concurso, ela é autista, ela tentou se inscrever nas cotas PCD, a inscrição dela foi deferida nas cotas PCD, ela participou e foi aprovada no certame nas cotas PCD, mas no finalzinho, quando ela vai ser empossada, porque ela foi aprovada, tem pontuação, participou das cotas, a junta médica fala, não, você não é autista. Tem prejuízo nenhum, volta para casa, você não deveria ter participado desse concurso nas cotas PCD. Então, veja, é uma dificuldade e às vezes essa avaliação biopsicossocial, ela não utiliza um método correto, que está regulamentado pelo CONAD, que é o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, o IFBRM, não aplica o modelo de linguagem FUSE para diminuir a pontuação da soma dos pontos obtidos no Índice de Funcionalidade Brasileiro modificado. E aí você vai para a justiça para fazer a discussão. E aí quando você vai para a justiça para fazer a discussão sobre aquele diagnóstico, se é ROC ou se é baião, se é autismo, se é deficiência ou se não é, ou se é o fenótipo estendido do autismo, você pede para que o juízo nomeie uma equipe multidisciplinar para a realização da perícia judicial no formato avaliação biopsicossocial. No mais das vezes, o juiz nomeia apenas um perito. Às vezes nem psiquiatra é. Às vezes é um médico, um clínico, sem RQE, inclusive, para poder fazer a perícia. E aí a opinião desta pessoa, desse perito nomeado, que deve ser de confiança do juízo, prevalece e decide a situação, o futuro e o destino de uma pessoa que está ali como jurisdicionado, tentando exercer o direito que decorre da sua condição. E às vezes dá com os burros na água, porque aquele perito não reconheceu a deficiência. E aí, veja bem, um dos argumentos que a gente utiliza quando a gente move um processo para desfazer um mal-entendido quanto à caracterização ou não da deficiência de uma pessoa com TEA, um dos argumentos é, olha, esta junta médica não tem um especialista correspondente. O cara que tem o registro de especialidade daquela área ali que é o profissional que trata daquela condição, que, portanto, deve entender daquela condição. Ou, às vezes, a gente diz, olha, até era um profissional, mas faltou a equipe multidisciplinar, todos eram médicos. Ou então, olha, está certo a capacitação profissional, a equipe foi multidisciplinar, mas a metodologia foi errada. Eles não usaram o IFBRM, eles não procederam conforme a resolução do CONAD, eles não fizeram a aplicação do filtro do modelo de linguagem FUSE para diminuir a pontuação e deixaram de considerar uma série de elementos. Aí você vai para a justiça, na justiça vai precisar de uma perícia, porque, veja, essa situação é a seguinte, nós temos um laudo da junta médica dizendo que não é, e temos um laudo do médico assistente particular dizendo que é. Então nós temos um empate técnico ali, né? Especialmente se forem dois laudos contraditórios, mas ambos muito bem fundamentados e detalhados, empatados. Então vai ter que desempatar com a perícia. E aí, quando vai fazer a perícia, o erro de metodologia se repete. Pessoal, você não imagina a quantidade de médicos, desses médicos de junta médica, que estão contaminados por uma crença, para mim é uma crença, porque não é uma coisa científica, sabe? Não é baseado em dados. Com a crença de que todo autista diagnosticado recentemente, esses diagnósticos tardios, são diagnósticos fakes, são diagnósticos mal refletidos, são diagnósticos que foram concedidos e emitidos por algum médico de maneira irresponsável. É assim que eles pensam. Muitos até sugerem que a pessoa que está ali diante da perícia está simulando. Isso acontece frequentemente. E nós chegamos até aqui para eu retomar o assunto desse vídeo, porque o assunto desse vídeo não é sobre diagnóstico clínico, porque isso nós já sabemos, o diagnóstico do autismo é clínico. E porque ele é clínico, ele é controvertido, porque ele depende de observação. Cada um observa de um jeito, cada um vê uma coisa, entendeu? E como não tem um exame padrão, fica numa zona de controvertida, né? Um médico pode infirmar o diagnóstico do outro, as metodologias estão pulverizadas, cada um faz uma coisa diferente e todo mundo chama pelo mesmo nome o bicho, todo mundo chama de avaliação biopsicossocial, mas cada um faz seguindo critérios diferentes. Então, por esse motivo, eu mesmo cheguei a fazer essa pergunta. Será que o exame genético pode ajudar em alguma coisa? Será que pode diagnosticar através de exame genético? Olha, gente, é o seguinte.
O diagnóstico de autismo é realmente clínico. Você precisa fazer observação, você precisa aplicar as escalas, medir os percentis e avaliar aquela pessoa e avaliá-la detalhadamente, detidamente, com atenção e por algum tempo, para dizer se ela é autista ou não. E observar principalmente a presença das barreiras, onde é que elas se manifestam. Mas existem situações em que um painel, um exame genético pode ser muito útil. Sabe essa situação em que a pessoa da junta médica, o perito, ele diz que sugere que a pessoa, insinua que a pessoa pode estar simulando, que ela não é autista coisa nenhuma, que ela não tem prejuízo nenhum, que esse diagnóstico foi mal refletido e tal. Existe um conjunto de genes, e atenção, gente, eu estou tentando dizer aqui da maneira mais simplificada possível, né? E com a ressalva importante de que eu não sou geneticista e nem médico, mas eu convivo com pessoas dessas áreas discutindo o direito dos autistas. Então, vou tentar transmitir aqui do jeito que eu entendi, tá? Existem conjunto de genes que estão relacionados ao transtorno do espectro do autismo. São vários conjuntos de genes que estão relacionados. E dentro da genética tem várias maneiras de manifestações do conjunto genético na pessoa que tem o TEA. Em alguns casos sindrômicos, é mais fácil você identificar qual é o conjunto genético que está relacionado. Por exemplo, eu vi um dia desses um vídeo na internet do Alisson Muotri dizendo que existe uma relação, me parece que o mesmo conjunto de genes que estão relacionados com TEA estão relacionados também com a esquizofrenia, e relacionado com outras condições também que muitas vezes estão presentes, associados como condições concorrentes junto com o TEA manifestando numa pessoa. Mas vai ter também as pessoas que receberam o diagnóstico clínico de TEA, de transtorno do espectro do autismo, e que na hora que fizerem um painel genético não vai ter nenhum conjunto visível ali desses genes, desses conjuntos de genes clássicos que estejam relacionados àquele diagnóstico. Mas muitas vezes sim. Muitas vezes sim. A pessoa tem o transtorno do espectro do autismo, você faz um exame genético e vai estar presente lá aquele conjunto de genes que é determinante e está cientificamente relacionado ao TEA. Embora ninguém possa individualizar, dizer exatamente qual é o gene e o que exatamente ele causa, como é que é o processo, sabe? É como, por exemplo, se você pega a bula de alguns medicamentos, tem alguns medicamentos que a bula descreve o funcionamento, o resultado, as consequências do uso daquele medicamento, mas não sabe determinar exatamente qual é o sistema de ação daquele medicamento que leva àquele resultado. Isso acontece. É como isso. Você tem o painel genético, sai ali o conjunto, a gente sabe que ele está relacionado, mas não sabe exatamente como é que se encadeiam as consequências, né? A cadeia consequencial da presença daqueles genes naquele indivíduo. Mas de que maneira isso pode ser determinante? Pode ser determinante como houve num caso aqui no escritório, em que passou pela junta médica, a junta médica disse que não era autismo, que aquele diagnóstico era fake. Não disse com essas palavras, esse diagnóstico é fake, mas descreveu ali como se fosse, né? Falei, então tá bom, então vamos fazer um experimento aqui. Aí nós encomendamos um exame genético, nós fizemos um convênio com um laboratório genético, que é um laboratório estrangeiro, tem uma sucursal aqui no Brasil, coletou o material do cliente, mandou lá para os Estados Unidos, quando voltou tinha o painel genético confirmando a presença daqueles genes que estão relacionados ao autismo. Aí você infirma, veja bem, isso tem um valor complementar. Ele já tinha o diagnóstico de TEA clínico, por neuropsicólogo, por neurologista e por psiquiatra. Ele já tinha o diagnóstico clínico. Só que um outro colega, médico, da junta médica, disse que não, que aquele diagnóstico não valia nada, ele não concordava. Não estavam ali os elementos, os requisitos para diagnosticar alguém com TEA. Falei assim, já que ele está dizendo que esse autismo foi inventado, talvez se a gente fizer um exame genético, a gente pode provar que estão lá, na origem
do diagnóstico e explicando o diagnóstico clínico, ou justificando, né, ratificando o diagnóstico clínico, ainda que de maneira complementar, a presença daquele conjunto de genes. O diagnóstico de TEA, para dizer que uma pessoa tem TEA, ele não pode ser exclusivamente, de regra, exclusivamente genético. Mas o genético pode corroborar e enrobustecer um diagnóstico clínico, numa situação como essa que eu disse a você. A pessoa não apenas teve a deficiência negada pela junta médica, como a junta médica insinuou que aquele diagnóstico era fake, era mentiroso, que não tinha nada de TEA ali. Depois a gente faz o painel genético e passa a entender que os genes relacionados estavam ali. Então veja, aquele diagnóstico não foi dado do nada. Tem ali as causas, né, as causas genéticas presentes a confirmar e afirmar o diagnóstico clínico, que foi, ao contrário do que dito pela junta médica, foi bem pensado, bem avaliado e muito criterioso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que clique no sininho, que se inscreva no canal, que dê um like e que compartilhe com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Se você tiver interesse em ter um exame complementar genético, você entra em contato no nosso WhatsApp ou nos nossos contatos que estão aqui na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.